Tarde, Minas Gerais, falamos ao vivo aqui direto do Fórum de Contagem, mais uma vez a cobertura da Band do Nosso Brasil Gente Minas, trazendo detalhes e informações do julgamento do Bruno e da Daiane. Chegamos ao quarto dia e o futuro destas duas pessoas será decidido nas próximas horas. Tivemos uma manhã muito intensa, não só no momento dos debates, como também um novo depoimento da Daiane e um novo depoimento do Bruno. E agora, neste instante, vamos saber com o Eloy Oliveira e o Paulo Leite, nossos colegas aqui da Band que faz essa cobertura ao meu lado, o que está acontecendo neste instante dentro do fórum, dentro do plenário, com os jurados acompanhando a explanação dos advogados de defesa e também de acusação. Olá, Paulo Leite, olá, Eloy, boa tarde. Boa tarde a todos do Brasil. Gente, olha, agora falam os advogados de defesa de Bruno, mas o grande destaque de hoje certamente é o pedido de absolvição de Daiane Souza, ex-mulher de Bruno, ela que está sendo acusada de sequestro e cárcere privado. O promotor pediu isso, dizendo que ela estaria sob forte ameaça. E o promotor ainda pediu que ele condene rispidamente, que os jurados condenem rispidamente Bruno. Paulo, você está acompanhando aí mais de perto minuto a defesa do Lúcio Adolfo, de Bruno Fernandes. Primeiro o Thiago Lenoir, que falou muito pouco, falou durante 12 minutos, não acrescentou muito a sua fala. Mas Lúcio Adolfo acrescenta fatos novos a esse julgamento na sua fala. Ele diz que é imoral o acordo assinado entre a promotoria e Macarrão, que foi condenado a uma pena mínima. Diz também que durante a entrevista que o menor, que não é mais menor, que era menor à época do crime, fez a um programa de TV, o promotor Henry Wagner estaria ao lado do menor, ou ao lado de Jorge, durante a entrevista que ele deu a um programa de TV. Falou também da escolha dos jurados. Diz que os jurados tinham que ser escolhidos entre 10 e 15 dias antes do julgamento, mas que foram escolhidos há 45 dias. E segundo o advogado Lúcio Adolfo, isso é ilegal, é contra o que preconiza a lei. Nós vamos continuar acompanhando, minuto a minuto, aquilo que acontece dentro do Fórum de Contagem. E o impressionante, Paulo e Eloy, é que nesse instante o Lúcio Adolfo apenas ataca a promotoria e não faz nenhuma defesa do Bruno nesse instante. Já o Thiago Lenoir e até mesmo o Simin faziam a defesa da Daiane, até porque pela manhã, horas antes, o promotor já tinha pedido a absolvição da Daiane, não é? Exato. Amaro, nós estamos conversando, eu e Eloy, conversamos com um dos que participam muito próximo desse julgamento. E ele nos contava que Lúcio Adolfo não iria se prender à defesa de Bruno, porque a situação de Bruno, hoje Bruno pela manhã produziu uma das maiores provas qualificadoras. Ele confessou o motivo torpe, dizendo que sabia sim que Elisa seria morta. E não fez nada, apenas aceitou. E hoje ele confirma essa história. Então uma das qualificadoras já está aprovada. O motivo torpe já foi provado. Então o advogado Lúcio Adolfo tenta agora então embaçar o julgamento, jogando para cima da promotoria e da juíza momentos ou pinceladas de ilegalidade, tentando confundir assim a cabeça dos jurados. Não, e em determinado momento eu vi algumas entrevistas do Lúcio Adolfo pela manhã e logo depois da confissão do Bruno, confissão em parte do Bruno, a mudança de versão do Bruno, ele dizendo que não, que o meu cliente confessou o crime e ainda por cima, em determinado momento, falou que foi orientado, até mesmo orientou o Bruno, ao Bruno não responder até mesmo os questionamentos dele pela manhã. Então foi isso que o Paulo e o Eloy já relataram. Neste instante, Lúcio Adolfo, lá no plenário, ataca mais a promotoria do que defende o goleiro Bruno que nas próximas horas vai saber se será condenado ou não pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Daqui a pouquinho, os nossos colegas também entrevistando, conversando com pessoas envolvidas neste julgamento. O julgamento aqui dura 4 dias, chegamos ao quarto dia e pela manhã, como eu falei, essa mudança realmente de versão do Bruno, mudando um pouco o foco, mudando um pouco o que ele falou ontem. Temos agora o áudio em tempo real lá do fórum. Eu não sei se a gente já pode ter esse áudio em tempo real. Marco Túlio me fala que daqui a pouquinho teremos esse áudio em tempo real, direto do fórum, sabendo o que está acontecendo neste instante, no momento em que os advogados de defesa e também de acusação. Vamos saber como foi o terceiro dia? Vamos saber como que foi o depoimento do Bruno. Acompanhe só na reportagem. Enche a tela.
Foi o depoimento mais esperado em 2 anos e 9 meses desde que Elisa Samúdio foi assassinada. Bruno Fernandes chegou ao fórum de contagem por volta do meio-dia, escoltado por homens do Comando de Operações Especiais. Na sala do júri, o goleiro se manteve de cabeça baixa. Logo na primeira pergunta feita pela juíza Marixa Rodrigues sobre a participação dele no assassinato, Bruno respondeu: "Não fui o mandante, mas me senti culpado." Chorando compulsivamente, ele afirmou pela primeira vez que Elisa foi assassinada. Sempre culpando o amigo Luiz Henrique Romão Macarrão, o ex-jogador disse que na noite em que a modelo foi morta, Macarrão e o primo Jorge Luiz Rosa deixaram o sítio com Elisa e o bebê Bruninho, voltando mais tarde somente com a criança. Perguntei para eles: "Poxa, cadê Elisa? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela?" Neste momento, o Macarrão falou assim: "Ó, eu resolvi o problema que tanto te atormentava." Bruno também falou sobre o envolvimento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Segundo ele, Macarrão contratou o ex-policial para matar Elisa. Bruno afirmou que Neném e Bola são a mesma pessoa. O goleiro reconheceu que, ao saber do assassinato, não quis fazer nada, apenas aceitou. "Posso dizer que fui beneficiado pela morte de Elisa." Bruno também completou dizendo que sempre teve e ainda tem medo de Bola. Durante as 6 horas de interrogatório, o goleiro se recusou a responder às 39 perguntas feitas pelo promotor. Ao ser questionado pelos advogados de Bola, Bruno pediu para deixar o plenário. Para o promotor de justiça, mesmo com todas as declarações do ex-jogador, a fala de Bruno não foi encarada pela acusação como uma confissão. Ele delatou, mas não confessou, o que significa que a situação dele é sensivelmente diversa da situação de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Bruno não confessou. Já o advogado do goleiro afirmou que as declarações favorecem uma possível redução de pena. A estratégia da defesa é derrubar as acusações de que o crime foi cometido sem chance de defesa à vítima, por motivo fútil e com emprego de violência. O caminho que nós vamos dar é de buscar discutir primeiramente as circunstâncias qualificadoras. Por quê? Porque se caírem as qualificadoras, e será o meu primeiro debruçar, nós teremos, em vez de um homicídio qualificado, teremos um homicídio simples. O limite da pena é outro, é de, em vez de 12 a 30 e de ser um crime hediondo, nós vamos tratar de um homicídio simples, que é a pena de 6 a 20, mas que não é hediondo. Ou seja, se ele for condenado pelo homicídio simples, a pena de 6 a 20, e ele pode cumprir 1/6 da pena para que ele tenha direito à progressão de regime ou outros benefícios de execução de pena. A Promotoria de Justiça espera que, condenado o Bruno, a pena base para ele, que diz respeito ao homicídio, por uma questão de coerência, seja idêntica àquela que a juíza fixou para o Macarrão, 20 anos. E que a partir daí, sem reconhecimento de confissão, a juíza ainda agrave a pena pelo mando, porque o mando é uma circunstância agravante. A Promotoria de Justiça espera uma pena que pelo menos tangencie 30 anos. Muito bem, são 4 horas e 57 minutos, 4h57. Você acompanhou como foi o dia de ontem, como é que foi o depoimento do Bruno e também as declarações depois do terceiro dia de julgamento. O Eloy Oliveira tem algumas frases importantes e interessantes que foram ditas nesta manhã, não só em entrevistas, como também no momento em que aconteciam os debates e também a explanação pela manhã e nesse início de tarde. E agora, já às 5 horas da tarde, quase 5 da tarde. Eloy, me fale de algumas dessas frases e essas declarações. Pois é, uma declaração que chamou a atenção foi feita pelo promotor Henry Wagner. Ele acusou Bruno de ter envolvimento com o narcotráfico. Ele falou da seguinte maneira: Paulo, Bruno sempre foi envolvido com o narcotráfico e isso está nos autos do processo. Várias vezes já se disse aqui no plenário, através de depoimentos, que quem mandava no narcotráfico de Ribeirão das Neves era Bruno, Macarrão e Cleiton. Cleiton, a gente sabe, ele inclusive sofreu 2 tentativas de homicídio
por envolvimento com o tráfico, Paulo. Na verdade, deve-se acrescentar que no início do caso do desaparecimento e da morte de Elisa Samúdio, da morte de Elisa Samúdio, já surgiram notícias de que Elisa teria revelações bombásticas a respeito do envolvimento de Bruno com o tráfico de drogas. E que naquele momento, e por conta dessa fala de Elisa, é que Bruno começou a tomar todas as medidas, entre aspas, as ações que tomou a partir dessa fala. A própria forma com que Elisa teria sido morta também tem muito a ver, com os acertos de conta do tráfico de drogas. Exatamente, aquela forma de morrer por micro-ondas, que é quando o corpo da pessoa é colocado num barril de pneus e ateado fogo nesse barril com o corpo lá dentro. Na verdade, o que se espera agora até o final desse julgamento, porque o que nós teremos agora é a fala que está acontecendo, o debate que está acontecendo por parte dos advogados de defesa. Depois disso, nós teremos a possibilidade de réplica do promotor e também da defesa. Portanto, a expectativa é essa. Depois, o Conselho de Sentença se reúne por, no mínimo, no máximo uma hora, Por no máximo uma hora. Às vezes esse tempo pode se estender, mas dependendo de alguma necessidade do jurado de entender as perguntas que são colocadas pela juíza. E só então a juíza estaria proferindo a sentença de decisão desse julgamento de Bruno Fernandes pela morte de Elisa Samúdio. Na verdade, a oferta feita pelo promotor a Daiane parece bem clara quando ele pede a absolvição de Daiane e Daiane, antes dele pedir a absolvição, Daiane entrega o nome de Zezé. Quando ela entrega o nome de Zezé, fica claro que alguma coisa ficou acordada para que isso fosse desenhado durante o julgamento de Daiane. E, Paulo, algumas declarações do Francisco Simin dizem, algumas declarações hoje, logo depois desta afirmação da Daiane, é o medo da Daiane, não só do Zezé, mas de todo o sistema, de todas as pessoas envolvidas nesse crime, o medo que ela tem agora com as filhas e também com toda a família, ela estando presa ou ela participando desse julgamento. Já que o Eloy falou desta fala do Henry Wagner, do promotor, ligando o Bruno ao tráfico de drogas, vamos acompanhar o que disse o promotor pela manhã aqui no Fórum de Contagem. Enche a tela. Desespero, puro desespero. Essa matéria de tráfico, de uso de droga, ele falou que as festas na casa do Bruno eram regadas a cocaína. Isso é desespero. Primeiro, que essa não é a matéria do julgamento de hoje. Segundo, porque o Bruno se submete, como todos os jogadores do Flamengo, a 2 exames antidoping por semana, porque o Flamengo joga 2 vezes por semana e tem um departamento próprio de antidoping que todos os jogadores, os atletas que são convocados para a partida se submetem ao exame antidoping. É para preservar o patrimônio, para não correr risco de levar algum atleta para o campo e perder pontos, essas coisas assim. O Flamengo, o Palmeiras, São Paulo tem departamentos antidoping. E o que acontece? Ele está falando que o moço usa droga. Como? É porque isso é esporte de homem, futebol é esporte de homem. Eu não conheço isso não. Então, como você pôde acompanhar, o Eloy falou desta citação do Henry Wagner. E você acompanhou agora, foi o Lúcio Adolfo, que é o advogado do Bruno, rebatendo e trazendo algumas informações que eu sou do meio esportivo, não sabia. Flamengo tá com esse dinheiro todo, fazendo antidoping toda semana. Clube de futebol não tem esse dinheiro todo não, porque fazer exame antidoping é caro. E é por isso que é feito um sorteio. Se fosse barato por demais, os 22 jogadores faziam o exame antidoping direto. Toda hora, todo instante. Existe uma relação muito boa entre técnicos, jogadores e departamento médico, que o jogador fala assim, tomei um remedinho, tomei alguma coisa, senão não seria pego tanto jogador assim no exame antidoping. Alguns jogadores que têm problemas com álcool, com drogas e com entorpecentes em geral. O Eloy vai comentar um pouco mais desta fala aí do Lúcio Adolfo, já que eu já fiz até o meu comentário. Fala aí, Eloy. Pois é, inclusive a gente está recebendo aqui o criminalista, Marco Meirelles, e eu queria inclusive ouvir dele sobre essa afirmação do Lúcio Adolfo, que mais cedo falou da estratégia dele em plenário, Marco. Ele falou inclusive que no crime de sequestro e cárcere privado, se o promotor pediu a absolvição de Daiane, então que absolva-se também Bruno. Ele também fala que o Macarrão foi absolvido do crime de ocultação de
cadáver. Logo, Bruno teria que ser absolvido desse crime e ele partiria para pedir aí a condenação ou lutar pela condenação por homicídio simples. Traduz isso um pouco para a gente, para o grande público. Olha aqui, boa tarde a todos. Na verdade, é uma tese da defesa, é plausível, não deixa de ser plausível, mas nós temos que lembrar, e é importante lembrar, que o corpo de jurados é soberano. Existem alguns quesitos que são obrigatórios e as perguntas serão feitas diretas aos jurados e eles podem ir contra esse dito acordo que em tese foi costurado ontem. Ontem eu disse nas entrevistas que havia uma cortina de fumaça, eu chamei a atenção a isso porque os advogados se contradiziam aqui perante os jornalistas, mas eu sentia que havia uma cortina de fumaça e em tese um acordão estaria sendo feito. Agora, um dos quesitos obrigatórios seria, por exemplo, a Daiane, corpo de jurados, vocês absolvem a Daiane deste crime? E se o corpo de jurados disser não absolvemos, ela vai responder pelos crimes. Então, o corpo de jurados é soberano, eles podem fazer o acordo e a casa, de repente, pode cair com uma votação contrária dos jurados. Veja bem, hoje de manhã ela mentiu. Porque ela coloca o Zezé na cena do crime, ela coloca o Zezé como partícipe e executor do crime, dizendo o seguinte, argumentando que depois do que o Bruno disse, que teria medo de Zezé, eu tenho medo por mim e pela minha família. E Bruno ontem no interrogatório, ele não fala que tinha medo de Zezé. Muito pelo contrário, ele fala que tinha medo de bola e conhecia Zezé apenas como patrocinador de um grupo de pagode. Então ela tirou isso da onde? Da cartola ou dos advogados de defesa? Doutor, só para que nós possamos entender, a estratégia adotada pela defesa, e só agora o advogado Lúcio Adolfo começa a falar sobre o crime ou sobre a cena do que aconteceu. Ele está caracterizando como um sequestro, está admitindo que foi um sequestro, afirma que nunca ninguém viu Elisa sendo arrastada ou algemada no hotel e que estava vindo para Minas Gerais. Essa estratégia adotada pela defesa de primeiro partir para um ataque frontal ao promotor, dizendo que o promotor, inclusive, estava envolvido na entrevista concedida pelo primo de Bruno a um programa de televisão, um programa de domingo de televisão, e que o promotor estava junto no local. Essa estratégia adotada para usar esse mecanismo de confronto com juíza e promotor, serve para quê? Olha, na verdade, para trazer uma confusão à cabeça dos jurados. Mas eu tenho a impressão que a Inês é morta. Eu tenho a convicção de que os jurados não vão cair nessa balela. Isso não é verdade. Eu tenho informações fidedignas de quem produziu essa entrevista junto àquela emissora de televisão. Não foi por provocação do promotor, muito pelo contrário. Essa provocação, a provocação dessa entrevista com essa dita emissora veio exatamente da defesa técnica. Muito pelo contrário. Então essas falácias são exatamente no sentido de levar os jurados à dúvida. E a dúvida é pró-réu. Mas o negócio é o seguinte, no meu ponto de vista, e é um direito meu, a tampa do caixão do Bruno já está fechando. Ele vai pegar uma pena muito alta hoje. O senhor ontem falava de 38 a 41 anos. O senhor anteontem falou comigo a respeito disso. O senhor continua confirmando, pensando dessa forma, Bruno sai daqui com uma condenação superior a 30 anos? Continuo pensando e tenho certeza que ele sai daqui com uma condenação exemplar. O próprio promotor chegou a falar que não aceita nada menos do que 30 anos e que vai recorrer se isso acontecer. Agora, ontem, o promotor também destacou que, aliás, o promotor falou que não há, vamos dizer, uma confissão, que ele foi muito teatral. E ele também disse que ao invés de uma atenuante, pode-se ter uma agravante aí diante de algumas meias-verdades. Ele não trouxe uma verdade robusta, nem uma versão verossímil. Confissão, muito menos. Então, um grande detalhe, e o que é muito importante, por que ele escondeu durante todos esses anos, ou todo esse tempo, a participação do Bola? Por que ele veio revelar só nesse momento a participação do Bola? Ora, evidentemente, não estamos aqui a brincar com uma situação tão grave. Ele nunca assumiu a existência do crime, ontem ele assume a existência do crime, diz na cara de todos que não mandou, mas que aceitou, quem cala consente, quer dizer, sugerindo então que Macarrão mandava nele. E todos nós sabemos que quem manda é quem tem dinheiro. Nós conhecemos o Bruno de outrora, o Bruno que ria, o Bruno que dizia, quem nunca bateu no
uma mulher, não é? Quem nunca bateu em mulher quando o outro jogador do Flamengo amarrou a mulher ou teria amarrado a mulher a uma árvore, não é? Não sei se vocês se recordam, na primeira entrevista, quando ele foi perguntado do paradeiro da Elisa, que ele deu risada debaixo do gol, coloquei nas mãos de Deus. Quer dizer, esse é o Bruno verdadeiro, não é? Por que agora ele vem com essa versão? Como disse desde o princípio, a única escapatória que Bruno tinha era sentar ali na hora do interrogatório, na frente da juíza, que é a dona do interrogatório, dizer a verdade, uma verdade robusta, verossímil e acachapante, ou seja, trazer aos autos novidades, quer seja todos os executores que participaram desse assassinato, a dinâmica verossímil dos fatos, não é? Condizente com a prova acarreada aos autos, não é? E acatar definitivamente que ele foi o mandante do crime. Bom, o doutor Marco Meirelles vai continuar aqui com a gente e eu volto com você, Amaro. Obrigado, Eloy. Olha só, o promotor Henry Wagner ainda diz que Bruno mentiu durante todo o depoimento. Mas um fato ainda chamou ainda mais atenção na fala do promotor. Vamos saber qual. Enche a tela. Uma mentira do Bruno que me marcou é que, não obstante ele ter dito, e a promotoria pediu para constar essa afirmação do Bruno, uma resposta que ele deu à indagação feita por uma das juradas, jurada porque a letra era de mulher, que ele perdoou o macarrão por tudo. Muito interessante que na carta divulgada pela editora Abril, em revista Veja, em 2 momentos, ao tratar do plano B, ao qual ele conclamava o macarrão, ele pediu perdão ao macarrão 2 vezes. E hoje ele afirmou que ele perdoava o macarrão por tudo. A defesa afirmou. Isso desmascara o Bruno. E daqui a pouquinho você não pode perder mais um desabafo da dona Sônia. Ela que ficou muito chateada com o pedido do promotor Henry, da promotoria, da absolvição de Daiane. A dona Sônia gostaria até mesmo que todos os envolvidos pegassem perpétua, como ela declarou ontem em algumas entrevistas durante toda a manhã e a tarde do 3º dia de julgamento. A gente volta já já com o 4º dia do julgamento e nas próximas horas a gente vai saber da condenação ou não de Bruno e Daiane no julgamento do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. A gente volta já aqui no Olho da Band.